Bom, pessoal, vou me apresentar aqui. Meu nome, quando o pessoal está chegando, né? Meu nome é Rodrigo Andrade, eu sou responsável pelo portfólio do Grupo Multi e as inovações, especificamente, tá? Trabalho aí há bastante anos aí na parte de tecnologia, com ciência da computação, sou formado aí em gestão de processos de negócio e pós-graduado em gestão de TI, né? Fabri, gostaria de se apresentar? Vamos lá, Rodrigo. Bem, pessoal, bom dia a todos, antes de tudo, tá? Meu nome é Jorge Fabri, eu trabalho com arquitetura aí há muitos e muitos anos aí no mercado, e nós estamos aí no Grupo Multi, aí eu sou responsável por toda a parte de arquitetura corporativa, tá bom? A minha formação é em TI, tá? Sou mestre em ciência da informação e tenho um histórico aí bastante longo de prática de arquitetura em empresas, tanto do lado de quem consome, né, tecnologia e recursos de arquitetura corporativa, como quem fornece, como estou agora aqui no lado mais consultivo, tá bom? Vamos lá, Luiz? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Felipe Floriani, trabalho com arquitetura corporativa e ao lado do Jorge também. A minha formação é em engenharia da computação pela Federal de Santa Catarina, MBA em arquitetura de soluções e mestrado em sistemas de informação na área de inteligência computacional pela USP. Trabalho com arquitetura corporativa em projetos para os segmentos do mercado financeiro, seguro, saúde suplementar, telecom, varejo, e-commerce, no Brasil, América Latina e África também. Bem-vindo a todos. Ô pessoal, tudo bom? Bom dia. Eu sou o Rômulo, trabalho com arquitetura cloud, então também sou engenheiro por formação, trabalho no time aí do Jorge, do Luiz, e vamos estar junto nessa conversa aí para falar sobre cloud pública e bora lá. Bem, acho que nós podemos começar, né? Sim, vamos lá. Tá? Vamos lá. Bem, pessoal, esse tema aqui, arquitetura corporativa auxiliando na estratégia, é uma proposta aí de discussão que nós colocamos para poder conversar um pouquinho com vocês, trocar um pouco a nossa experiência e falar um pouquinho desse assunto, porque é um assunto que normalmente é bem difícil de ser tratado nas empresas, né? Normalmente as empresas falam muito sobre a atuação de arquitetura, a grande maioria das empresas possuem arquitetos trabalhando, mas não necessariamente eles estão com uma atuação do ponto de vista estratégico bem posicionado. E o objetivo aqui de hoje é bater um papo com vocês, tá? A gente trocar algumas percepções, algumas ideias, para vocês entenderem e a gente falar um pouquinho sobre o assunto, tá? Antes de qualquer coisa, pessoal, só por um intuito aí da gente dar uma nivelada nesse sentido, a gente vai falar só um pouquinho rapidamente o que seria a atuação de uma arquitetura corporativa, né? Qual que é a principal mensagem aqui? Dentro das empresas, você sempre tem vários tipos de portes, né? Você tem empresas pequenininhas, que podem ser uma startup, por exemplo, que estão começando ainda na sua vida, né, de negócios, empresas que já estão mais estruturadas, até grandes corporações que estão sendo trabalhadas, tá bom? E qual que é a visão que normalmente a gente trata em arquitetura? Quando a gente tem uma startup, uma empresa pequena, normalmente a visão corporativa que existe dentro dessa empresa, ela é muito ampla, né? Por quê? A empresa é pequena, a empresa normalmente tem 10 pessoas, né? Normalmente um dos donos ou sócios, né, que estão trabalhando na empresa, é o que tomam todas as decisões e todas as definições de negócios iniciais. Então, é natural que quando você tem uma empresa menor, que você tenha uma visão corporativa muito ampla, tá? Só que conforme essa visão corporativa vai tendo uma projeção maior e a empresa começa a crescer e tomar outros níveis, é natural que essa visão corporativa ela vai diminuindo. Por quê? Porque você tem uma quantidade muito grande de envolvidos, uma quantidade muito grande de áreas, e essa visão corporativa, que antes estavam na mão de apenas de algumas pessoas, ela começa a estar mais distribuída. E isso faz com que essa visão corporativa ela vai perdendo um pouquinho o poder que ela tinha inicialmente, não que ela não exista, ela apenas está distribuída, tá bom? Se a gente for olhar sobre a questão da complexidade, numa empresa pequena, a complexidade dela é pequena também, né? Ou seja, você tem ainda no início dos negócios. Quando eu falo complexidade baixa, não significa que seja fácil fazer uma empresa pequena ou fazer ela se tornar uma empresa maior, mas ela acaba tendo uma complexidade menor ainda.
de suas atuações. Mas, do mesmo jeito da visão corporativa, conforme ela for crescendo, esse cenário muda. A complexidade da empresa aumenta, tá? E o fato da empresa aumentar a sua complexidade faz com que a sua capacidade de resposta seja menor, tá? Ou seja, no primeiro momento a capacidade de resposta é muito grande, né? Que é o grande ponto que normalmente as empresas olham para as startups, né? Ou alguma empresa pequena. Só que quando ela se torna muito grande, tem aquele sentimento de morosidade, dificuldade de dar uma resposta no mercado em comparação a outras que são menores, né? Então perceba que isso, gente, não é uma questão de gestão, não é uma questão de um approach diferente. Isso é natural de acordo com o tamanho de cada empresa. E as empresas possuem o seu ciclo de evolução, né, conforme elas vão crescendo, acontecendo de tempo em tempo. Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa esteja numa situação atual X, né, aqui, e ela gostaria de estar tendo uma definição de futuro numa visão maior, mesmo que isso seja implementado de uma maneira incremental dentro de uma metodologia ágil, tá, gente? Mesmo que o crescimento seja fracionado, você acaba tendo, na sua execução, uma visão de futuro de onde a empresa quer chegar. E nessa visão de futuro de onde ela quer chegar, né, sendo que o como, a visão ágil vai te ajudar nesse aspecto, é onde você tem que falar de negócios, falar de como é que está o mercado, como é que estão os concorrentes, entender quais são as disrupções do mercado que existem, falar das tecnologias, né, as tecnologias do mercado, oportunidades. Então, percebam que falar sobre todos esses aspectos que estão aqui no dia a dia da empresa, sendo que se eu quero crescer, eu vou aumentar essa complexidade e diminuir meu tempo de resposta, a grande pergunta que fica é, como é que eu faço com que a minha empresa consiga crescer e, do ponto de vista estratégico, ela consiga manter a sua visão e o seu crescimento, tá? Então, o grande ponto, de uma maneira muito resumida, tá, pessoal, sobre a arquitetura corporativa, é passar que auxiliar nesses ciclos de mudança, ajudar na evolução e inovação da empresa, para que ela consiga fazer esse crescimento de maneira sustentada e fazer com que essas características sejam mitigadas, né? Ou seja, a empresa não fique tão complexa assim, que o tempo de resposta não caia tanto, que fique um tempo de resposta bom, e a visão corporativa também fica positiva, tá? Administrar isso e auxiliar isso é uma das grandes funções de uma arquitetura corporativa, ok? Bem, seguindo aqui, tá? Antes de tudo, a gente gostaria de ouvir um pouquinho vocês, tá bom? Entender como que vocês têm a área e como que vocês possuem a contribuição dos arquitetos na estratégia da sua empresa, tá? É uma enquete, vocês devem estar aparecendo, vai aparecer para vocês agora aqui. Deixa eu liberar aqui para vocês. Tá, vocês devem estar recebendo agora, peço a gentileza de vocês responderem, né? Isso aqui é para entender um pouquinho como é que estão aí todas as pessoas que estão participando aí do nosso do nosso webinar, tá? Ou seja, qual que é a contribuição que os arquitetos hoje estão dando na estratégia da sua empresa, ok? Ou seja, a atuação na elaboração e na implementação de estratégias de negócio e tecnologias, ou seja, a arquitetura está realmente contribuindo tanto com negócios de tecnologia. A área de arquitetura de vocês tem atuado mais na questão de estratégia de tecnologia, ou seja, o negócio está um pouquinho mais longe, tá? A atuação da implementação estão dentro dos times de desenvolvimento, né? Ou seja, o pessoal, os arquitetos estão trabalhando mais nos times de desenvolvimento, não estão trabalhando tanto na questão da estratégia, ou se não, nos casos onde não se aplica, né? Você pode ter situações aí de empresas que não têm o profissional de arquitetura, ou se não, quando não se aplica, né? Se algum de vocês forem do fornecedor, não necessariamente, talvez tenha essa opinião muito clara dentro da estrutura, tá? Esses dados são bem interessantes, tá, pessoal? Porque normalmente você consegue ver como que isso está distribuído, tá? Então vamos dar um tempinho aqui para vocês poderem responder. Já está aqui mais ou menos 40 e poucos % que consegue atuar tanto em negócio e tecnologia. Isso é bem bacana, tá, gente? Isso é muito positivo, porque é difícil de você achar empresas que possuem essas duas relações. Vamos dar mais um tempinho aí para poder entender como é que vocês estão. Tá ok. Acho que está um pouquinho mais já estável aqui, tá? Bem, pessoal, então o que a gente acaba observando aí, né, do público que está aqui participando aí do nosso webinar,
tá? Que a gente tem aí mais ou menos na faixa de 40% das pessoas com uma situação onde a arquitetura está atuando tanto na estratégia de negócio e tecnologia. E esse, pessoal, é o grande objetivo que a gente tem com esse tópico de arquitetura, tá? O objetivo realmente é fazer com que isso ajude tanto o negócio e tecnologia. 13% mais ou menos aí na parte atuando em tecnologia, 16% numa questão aí de times de desenvolvimento, né, focado mais nos times, provavelmente dentro das squads, né, tá? E 19% que não tem esse tipo de profissional aí na empresa. Então, se a gente somar o restante, a gente tem mais ou menos 50% aí dos atendentes aí da nossa webinar, numa situação onde a arquitetura não tem o viés de negócio muito forte. Esse aqui é um dado interessante, tá, pessoal? E esse é o principal objetivo de nós conversarmos um pouquinho de como que tem que ser uma área de arquitetura para ajudar nessa questão, para ajudar nesse foco de arquitetura, ok? Legal, gente. Obrigado aí pelas respostas aí de todos, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho, então, para poder ter entendimento, quais são os tipos de arquitetos que tem no mercado, tá? Aqui é uma versão resumida, tá, pessoal? Esse assunto por si só, normalmente, às vezes, leva uma série de questionamentos, mas o importante é passar aqui uma visão geral, até para equalizar todos que estão aqui na webinar, tá bom? Dentro de uma empresa, você tem sempre a preocupação de atender todos os níveis, tá? Normalmente, as pessoas que responderam na enquete que tem um foco muito grande dentro dos times de desenvolvimento, provavelmente é uma área de arquitetura que está atuando aqui nesse nível de execução, tá? Normalmente estão tocando aqui, ou seja, não estão atuando muito na questão estratégica, mas dão um auxílio tecnológico nos times de execução. Provavelmente, as pessoas que responderam que estão atuando na questão da estratégia de negócios e de tecnologia, você já tem, além da parte de execução, uma atuação mais forte aqui nos níveis superiores, tá? E é justamente essa grande diferença de arquitetura. Fazer só um adendo aqui rapidinho, pessoal. Às vezes o pessoal confunde a arquitetura, às vezes até com o método ágil, tá? Isso aqui não são itens que são conflitantes, eles são complementares, tá bom? O objetivo da arquitetura corporativa é ajudar nessa visão estratégica, tá? Ajudar nessa execução. E o método ágil pode ser usado normalmente como uma arquitetura ágil atuando no dia a dia. E é isso que é a nossa principal abordagem que a gente utiliza aqui no Grupo Multi, tá? Em relação aos tipos de arquitetos, esses aqui são os arquitetos padrões que vocês vão achar no mercado. Arquiteto corporativo, arquiteto de negócio, arquiteto de dados, arquiteto de aplicações e arquiteto de tecnologia, tá bom? Ah, mas, ô Jorge, tem alguns arquitetos diferentes. Existe um arquiteto cloud, existe um arquiteto de banco de dados, existe um arquiteto de RPA, né? Você pode ter outros tipos de arquiteto, né, que o pessoal comenta. Aí são arquitetos com as suas especializações mais técnicas, tá, pessoal? Isso acontece, isso não é um problema. Mas todos os arquitetos têm um viés em alguma desses itens aqui, tá? E aí, um item que é importante dizer é que o arquiteto corporativo, né, a gente vai falar um pouquinho já sobre ele tem essa visão mais de garantia ao trabalho da arquitetura, tá bom? E esses arquitetos de negócio, de dados, aplicações e tecnologias, mesmo que tenham as suas especializações técnicas, tá, pessoal, dentro das empresas, eles são o que a gente chama de arquiteto de domínio, tá? Por que domínio? Ele tem um domínio técnico a ser trabalhado, ok? Agora, uma coisa que é importantíssima e que normalmente acontece se tem muita confusão no mercado, que é a visão de solução, tá? Às vezes o pessoal fala, o arquiteto de solução. Sim, mesmo existindo o arquiteto de solução, e ele é importantíssimo para ajudar a empresa a executar a sua estratégia, tá? Esse arquiteto de solução, ele tem que trabalhar a solução como um todo, e não apenas dentro do seu domínio de especialidade. Então, às vezes você tem um arquiteto de solução que trabalha com aplicações, um arquiteto de solução de dados, mas ele tem que trabalhar com isso em conjunto. E quem ajuda a fazer esse trabalho em conjunto é o arquiteto corporativo, que a gente vai falar aqui um pouquinho na sequência, tá bom? Mas o grande ponto é, todo arquiteto tem que ter um viés de visão de solução. Qual que é o exemplo mais claro que a gente pode dar sobre isso, pessoal? Uma coisa é aquele arquiteto de uma tecnologia específica, né? Um arquiteto .NET, um arquiteto Java, tá?
Um arquiteto de solução, ele não olha única e exclusivamente uma tecnologia, se é .NET, Java, alguma coisa do gênero, dando um exemplo aqui muito simples. As duas soluções são muito boas aí para você poder implementar desenvolvimento no mercado. Um arquiteto de solução, mesmo que ele tenha um viés histórico de .NET, se ele chegar numa empresa e verificar que a empresa não tem um histórico de .NET, ele talvez possa escolher a plataforma Java, ou seja, não tem a ver necessariamente com o histórico do arquiteto, e sim de prover a melhor solução tecnológica para atender os negócios e a estratégia da empresa de acordo com a característica dela, tá? Então, a visão de solução, tá, pessoal, é um item importante para o desenvolvimento do profissional, tá? E agora aqui, pessoal, nós vamos falar aqui rapidamente um pouquinho de cada um desses arquitetos antes da gente ter uma discussão aqui entre a gente, tá bom? Tá? Primeiro, o arquiteto corporativo. Tá bom? Qual que é a principal função do arquiteto corporativo, né, que muitas vezes é difícil de você ver atuando? O grande ponto é ele ajudar na implementação da visão holística da empresa. Esse nome é bonito, né? Visão holística, né? Tá? Mas isso aqui se resume, gente, a ter uma visão ampla. Uma visão para a empresa que não é simplesmente da tecnologia, não é simplesmente do negócio, não é simplesmente das aplicações, não é simplesmente dos dados, e sim tudo isso junto. Esse é o principal objetivo de um arquiteto corporativo. Ele tem que garantir que todos os outros arquitetos estejam entregando uma visão de solução e que nessa visão de solução os arquitetos estejam implementando essa visão holística. Esse é o principal objetivo desse arquiteto corporativo, tá? Então, garantir essa visão de solução entre os arquitetos de domínios, foi o que eu acabei de falar, e com isso, ele também acompanha a atuação da arquitetura dentro da empresa, ok? Então, ele identifica se, de repente, o time de arquitetura está com um viés muito técnico, se não está faltando a questão de negócio, se o pessoal de arquitetura está atuando dentro das squads da maneira ágil, da melhor forma possível, tá? Um arquiteto não deve ser um suporte a desenvolvimento, tá bom? Mas também, o arquiteto não é mais, já há um bom tempo no mercado, aquele recurso onde ele tem um foco mais direcionado com a atuação apenas de direcionar. Não, faça isso, faça aquilo. Não, ele tem que fazer isso dentro da dinâmica do dia a dia das empresas, tá bom? E dos times ágeis. Então, por isso que um arquiteto corporativo ele é muito importante nesse papel, porque ele é quem vai ajudar e garantir a estratégia da empresa, fazendo com que a arquitetura atue do jeito que ela deve. Se a arquitetura não atuar do jeito que ela deve, você provavelmente vai ter uma arquitetura atuando num nível diferenciado aí, ruim de atuação, ok? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre a parte de arquitetura de negócio. Vamos lá, Rodrigo. Beleza, pessoal. Como é que é a atuação aí do arquiteto de negócios, né? Então, o arquiteto de negócio, ele geralmente atua em cima de um domínio de negócios da empresa. Pode ser um ecossistema de aplicações, um ecossistema de negócio, uma linha de negócio específica, uma área da empresa, né? Onde ele vai olhar principalmente o objetivo aí de negócio. O que ele vai fazer? Ele vai estabelecer, né, vamos falar assim, a cola entre a estratégia e a própria execução que ocorre ali, né, nos métodos ágeis, nas próprias squads, né? E aí, como é que ele estrutura isso, né? Ele é um perfil, geralmente um perfil profissional mais generalista, né, que ele tem várias características, né? Um pouquinho de gerente de produtos, um pouquinho de analista de negócios, e também um perfil técnico, né, capaz de entender as principais soluções de inovação que tem no mercado, clouds, né, tecnologias que estão ali no mercado, né? E esse profissional, ele vai ajudar, né, o board executivo da empresa, ou então o próprio CIO, né, a tomar aquela decisão sobre qual caminho seguir, né? E hoje, num ambiente aí de inovação, pessoal, a gente tem várias opções no mercado, né? Você tem as tecnologias de cloud, por exemplo, né, que estão aí emergentes, com vários serviços que você pode utilizar. Você tem perspectivas de aquisição, né? Você fazer um spin-in de uma startup, né, onde você pode analisar como ela está tecnologicamente, trazer para dentro da sua corporação para criar um diferencial competitivo, como o contrário também, né, fazer um spin-off, né, pegar aquela determinada tecnologia que você tem dentro da empresa, aquela solução, e transformar isso num negócio, né? Então, esse arquiteto, ele ajuda, né, a elaborar um plano de negócios, né, junto aí com os executivos da empresa, olhando recurso, custo, investimento como um todo,
e traçar o melhor caminho a se adotar, né? Isso no plano estratégico, né? Para fazer a conexão com as squads, ele geralmente elabora visões aí dentro do contexto organizacional, né? E essas visões vão em mapas de negócio, mapas de processo, mapas de solução, onde ele vai conseguir alinhar as estruturas de execução para atingir aquele objetivo de negócio, né? O mapa de negócio, por exemplo, pessoal, o arquiteto ele ajuda a entender aquele valor que está sendo criado na organização para o cliente, né? Então, entender como é que o valor está sendo agregado, né, da cadeia de valor daquela solução, daquela plataforma, daquele produto digital que vai ser desenvolvido, junto com suas capacidades de negócio, suas funções de negócio principal, e aí criar uma visão de o que vai ser aquela solução que vai ser construída, né? E essa visão é muito importante para ajudar a estruturação dos times, porque muitas vezes você, através dos domínios da solução, você vai separar suas equipes em objetivos para atingir aquele produto que vai ser desenvolvido, e a partir dessa visão você estabelece todo o objetivo estratégico, por exemplo, da solução e dos próprios OKRs que vão determinar os objetivos dos times, e aí fazer uma orientação de resultado alinhado ao produto que está sendo desenvolvido para o negócio, tá? E os mapas de processo e solução ajudam a comunicar entre as squads e alinhá-las no desenvolvimento do produto como um todo. Então, você estabelece no mapa de processo, geralmente, o processo de jornada do cliente para ter uma experiência do cliente durante o decorrer da sua aplicação, da sua plataforma, do seu produto, como todo o modelo de dados, né, e o fluxo de informação como um todo, junto com o mapa de solução que vai determinar quais são os principais componentes, né, quais serviços de TI são utilizados, quais tecnologias estão sendo utilizadas, se isso vai ser on-prem, se vai usar alguma plataforma de cloud, qual serviço eu estou utilizando, e os custos referentes a isso, né? Então, esse arquiteto, ele ajuda muito nesse processo, né, de conexão entre a estratégia da empresa e a estruturação e a execução com os times dentro da estrutura de retaguarda de produção em si, né? Nós vamos falar um pouquinho também sobre o arquiteto de dados. Jorge, passando a palavra aí para você. Tá no mudo, Jorge. Opa, coloquei no mudo aqui, desculpa, pessoal, para poder não dar a microfonia, tá? E o que o arquiteto de dados faz aí dentro desse cenário, tá bom? Negócios, basicamente, tem como seu principal conteúdo o tratamento de dados, né? Tirando os produtos que a empresa oferece e tal, tudo mais, ele transita dados. E depois você tem a tecnologia da informação, tanto que não é à toa que tem esse nome, né? Tecnologia da informação, para saber como que eu faço a gestão desses dados que ocorrem no dia a dia da empresa, tá bom? Então, tem um conceito que é até básico, tá, gente? Sobre dado, informação, conhecimento, ou seja, como é que eu pego um dado, como é que eu transformo ele numa informação efetiva e como é que eu coloco o conhecimento, é uma das missões que um arquiteto tem que fazer. Quando eu estou falando de mexer com dado, informação e conhecimento, tá, pessoal? A gente não está falando de questões analíticas, tá? Mesmo seus processos transacionais precisam ter esse conhecimento, essa informação no dia a dia, tá bom? As empresas que são as data-drivens, né, data-drivens, que são as empresas que estão orientadas de acordo com os dados que acontecem no dia a dia, necessitam de todo um conteúdo de gestão de dados muito específicas, tá? E para fazer isso, um arquiteto de dados tem isso como sua principal responsabilidade, tá bom? Entender quais são os dados que existem na empresa, tá? O que a empresa possui de informação. E uma coisa que pode parecer muito simples, tá, pessoal, mas não é. Entregar o dado certo no momento certo, tá bom? Então, é muito natural, quando vocês acabam falando muito de estrutura de dados, vem automaticamente apenas a referência de banco de dados relacional, bancos de dados NoSQL, né? A questão tecnológica que envolve isso, tá bom? Cada tipo de estrutura de banco de dados tem como principal objetivo fazer a gestão e a entrega de um tipo de dado. Até aí, sem problema nenhum. É assim mesmo que funciona, tá? Agora, a análise mais detalhada de qual que é o dado certo, no momento certo da empresa, tá? E não apenas em relatórios que são feitos periodicamente, ou que mesmo em tempo reais, mas em momentos depois que o cliente está precisando de um serviço mais especializado, você provavelmente vai perder o timing do seu negócio. Tá bom? Então, um arquiteto, ele não olha só a questão tecnológica de como esses dados estão sendo trabalhados, mas ele tem por objetivo também garantir com que isso auxilie
a estratégia da empresa. Se o dado não auxiliar a estratégia da empresa, vai ser uma empresa focada na sua operação. Então, se você já viu, ou se você está numa empresa onde você vê um foco muito grande na operação, mas pouco suporte na questão de auxiliar na estratégia dessa operação, você provavelmente tem uma falta, uma carência de um arquiteto de dados, tá bom? E uma última função de um arquiteto de dados, que também é muito importante, é trabalhar aquilo que não se vê, né? É muito fácil a gente chegar numa empresa e olhar os dados que existem na empresa. Ah, tenho pedidos, tenho produtos, tenho faturamento, enfim, eu tenho uma série de logísticas, eu tenho uma série de dados que envolvem o dia a dia da empresa. Mas é muito difícil você ver o seguinte: que dados que a empresa deveria ter e ela não tem, tá? Que dados poderiam ser melhorados, que dados poderiam ter um outro tratamento que dão um diferencial para o negócio. Então, o arquiteto de dados tem que olhar a parte de negócio, que é o que o Rodrigo acabou de falar, ele tem que pegar essa visão e agregar aí com a visão de dados, tá bom? Uma vez que se tem a visão de dados, aí você tem um outro item de um outro tipo de profissional que você encontra, que é o arquiteto de aplicação, aí que o Luiz vai falar um pouquinho mais para a gente. Vamos lá, Luiz. Bom, se o arquiteto de dados precisa olhar para o negócio, como o Jorge falou, o arquiteto de aplicações ele precisa olhar para os dados. Então, você vai vendo aí um modelo em cascata, né? Mas palavrinhas que são parte do vocabulário desse profissional, APIs, microserviços, apps web ou mobile, micro front-ends, padrões de projeto, segurança, performance, manutenibilidade e reusabilidade, né? São conceitos que alguns de vocês já devem ter ouvido aí nos seus ambientes de trabalho. E uma estratégia que vem sendo empregada por muitas empresas na estruturação dos seus projetos tecnológicos é a estratégia de APIs e microserviços, né? Mais recorrentemente, API First. Primeiro você elabora aí a arquitetura de quais APIs vão suportar uma solução numa camada back-end, né? Que vão processar esses dados e exibi-los mediante autenticação, segurança de acesso, esses dados para as outras aplicações front-ends, né? O app mobile, a aplicação web do parceiro. Imaginem uma seguinte situação: você tem uma companhia aérea que tem vários voos para diferentes destinos, e se esses sistemas dessas empresas fossem todos monolíticos e não apresentassem, não exibissem os dados dos seus voos para outros sistemas parceiros, certamente hoje nós não estaríamos conseguindo comprar passagens aéreas por meio de tantos sites, né? Então, a título de exemplo, é aí uma realidade do modelo de arquitetura de aplicações baseadas em APIs e microserviços, tá? Um arquiteto de aplicação, ele também vai se preocupar, indo mais a fundo em questões de código-fonte, em aspectos de padrões de projeto, né? Padrões criacionais, padrões comportamentais, padrões estruturais. Por quê? Porque é justamente o uso correto desses padrões que vão influenciar na performance de uma solução tecnológica, tá? E hoje uma performance é questão também de ganho de valor para uma empresa, para uma organização. Padrões de projeto também influenciam na manutenção desses sistemas. Então, toda vez que um sistema ele ganha uma nova feature e um novo requisito funcional ou não funcional, ele acaba sendo impactado por essa questão de padrões de projeto também e reusabilidade de sistemas, né? Hoje você tem que ter aí também uma questão de um olhar muito voltado para não fazer aquilo que já estava sendo feito, que já foi feito. Então, você reutilizar trechos de código, você reutilizar implementações que já tenham sido feitas, é um foco de preocupação de um arquiteto de aplicações também, né? E uma outra arquitetura existente no mercado, muito próximo aí dos cloud providers, que está vindo com tudo, é a arquitetura serverless, né? Ou, em português literal, arquitetura sem servidor. Mas, como ela está muito focada em cloud providers, eu deixo para o meu colega Rômulo falar mais a respeito dela. Vamos lá, Rômulo.
Beleza, pessoal. Vamos seguir com as arquiteturas. Hoje eu digo que a arquitetura de tecnologia agora está em evidência por causa da cloud, né? A cloud fez isso. A Flora, ela é um pacote, um pacotão, né? O arquiteto, ele pensa numa arquitetura de uma aplicação escalável, uma aplicação que possa ter o seu tamanho dimensionado conforme a sua demanda. Ele também tem que pensar na arquitetura de segurança. Foi-se o tempo que a gente arquitetava uma aplicação, entregava para um time e dizia, protege aí. Não dá mais. Hoje tu tem que colocar camadas de segurança já na arquitetura. Vamos trabalhar com tokens, vamos trabalhar com criptografia, vamos trabalhar com firewall entre as camadas, vamos trabalhar com certificados. Então isso é muito importante. Vamos trabalhar serverless. Serverless hoje é uma arquitetura muito segura, porque o servidor dura o tempo da requisição do teu código. Então, se teu código demorar 2 segundos para processar, o invasor tem 2 segundos para entrar naquele servidor e depois é desmontado. Então, o arquiteto de tecnologia, no caso o cloud também, ele tem que pensar em custos. Foi-se o tempo que tu desenvolveu uma aplicação e entregava para um data center, entregava para um time, e o time olhava lá, aquilo ali tinha 10 servidores, aquilo ali ia custar um grande valor para se colocar aquela aplicação no ar. Hoje, o fato de tu ser escalável, além de tu poder atender a demanda, é por causa do custo. Arquitetar uma aplicação hoje que possa ser desligada num período do dia ou ser redimensionada para metade do tamanho dela é já um bom visto. Você sabe desligar 2 servidores e só ficar com um durante a noite, por exemplo? Ou a maioria das aplicações hoje elas não são, elas têm sazonalidade. Chega em datas festivas, ela é mais usada, chega no horário da manhã, ela é mais usada do que no horário à tarde. Então, esse tipo de arquitetura é extremamente essencial numa aplicação hoje em dia. Escalabilidade, segurança e custos. O arquiteto de tecnologia, o arquiteto cloud, ele engloba isso. Hoje, uma nuvem, vamos pensar uma nuvem hoje, ela tem 21 maneiras de armazenar um dado. Ou eu armazeno em memória, ou eu armazeno isso em storage de longa duração, ou eu armazeno em storage replicado, porque aquele dado eu não posso perder nunca, então eu tenho que ter uma maior durabilidade, ou eu tenho um dado regenerativo, se eu perder aquilo, eu rodo um processo de integração, o processo vai lá e me gera novamente aquele dado. Então eu não preciso guardar replicando ele para diversos lugares. Eu posso botar ele em uma zona só, é um dado regenerativo, eu vou ter um custo menor. Se eu perder aquele dado, eu mando gerar a integração novamente e ela gera o dado. Então, isso é muito importante a gente ter junto, nos times de arquitetura, alguém que pense escalabilidade, segurança e custo. E hoje a nuvem também, no caso de tecnologias, tu tem muitas tecnologias dentro da empresa, também é ruim. Porque tu vai ter todo mundo puxando para um lado. Um quer usar uma tecnologia, o outro quer usar outra tecnologia, o novo time está usando uma tecnologia mais nova, nós temos um time que trabalha com um legado e ele não pode ser tão atual quanto uma aplicação mobile. Então, esse tipo de governança dentro da tecnologia é importante. A gente dá rumos, vamos trabalhar com determinadas tecnologias, vamos ter determinadas regras, e enquanto que isso vai se evoluindo, tem tecnologias já ultrapassadas, porque elas ficaram menos seguras, elas ficaram mais caras. Nós temos tecnologia hoje caríssimas, mas que se usou há anos atrás e era a melhor opção. Então, nessa parte de governança, na organização, é importante dizer, determinada tecnologia não se usa mais, porque existe uma tecnologia melhor, mais barata, mais eficiente, menos onerosa, mais fácil de se encontrar pessoas para trabalhar, né? Hoje tem tecnologias aí que são caras e eu não encontro mais profissional. Então,
enquanto que se eu atualizar essa tecnologia, eu posso ter hoje garotada aí de 18 anos, 20 anos trabalhando com aquela tecnologia muito fácil. Então, acho muito legal essa parte aí. Ok, legal. Aí, pegar só que aproveitar aqui uma das perguntas que já apareceram aqui, tá, Cássio? Obrigado aí pela sua participação, tá bom? Tá? A arquitetura de tecnologia não atua simplesmente com a parte de cloud, tá? A gente pegou o assunto de cloud para poder exemplificar, tá? Por ser um assunto mais atual, vamos chamar dessa forma, né? Sendo um dos temas de tecnologia que acontece no dia a dia, que gera maior impacto. Mas, logicamente, o arquiteto de tecnologia não mexe simplesmente com cloud, tá bom? Ele tem que tratar com qualquer tipo de tecnologia, né? Se a tecnologia vai ser implementada numa cloud ou vai ser implementada numa estrutura on-premise, ou seja como for, ele tem que ser hábil para poder fazer isso, né? E ajudar na escolha de tecnologia. E qual que é o perigo, né? Se permite complementar aqui, Rômulo, né? Até para poder responder aqui o ponto do Acácio, tá? E qual que é o principal ponto quando nós falamos de uma arquitetura em cloud? Uma série de conceitos novos, por exemplo, até de serverless, né, que o Luiz comentou e depois você reforçou um pouco mais, ela não depende especificamente de cloud para ser implementada, mas ela ganhou um peso e ganhou uma projeção e uma viabilidade de implementação de uma maneira muito grande, onde qualquer empresa, aquele exemplo que eu usei lá no começo, né, dos tipos, do tamanho das empresas, né, que pode atuar com a arquitetura, seja uma empresinha pequenininha, já consegue fazer o uso desse tipo de tecnologia, coisa que no passado, pessoal, eram tecnologias que só estariam acessíveis quando se tivesse um grande investimento. Então, isso mudou bastante. Mas, sem dúvida nenhuma, a atuação do arquiteto não é simplesmente cloud. A gente pegou aqui um exemplo só para poder explicar como que isso funciona, tá bom? Pessoal, antes da gente fazer aqui uma conversa entre a gente, eu queria fazer uma segunda enquete com vocês aqui rapidamente, tá bom? Estou publicando aqui para vocês, tá? Agora que nós falamos um pouquinho de quais são todos os arquitetos, né, que normalmente você encontra, né, na empresa, né, explicando um pouquinho mais o que é cada um deles, qual que é o tipo de arquiteto que você tem na sua empresa, tá? Aqui nesse caso, tá, pessoal, eu estou colocando arquiteto de tecnologia, todos os arquitetos, né, que sejam arquitetos de negócio, de dados e tudo mais, mas aqui o grande ponto é saber se existem arquitetos corporativos atuando no dia a dia na empresa de vocês, tá bom? Então aí, responde aí, por gentileza, tá? Assim, é uma coisa que acaba sendo bastante importante para a gente entender um pouquinho como que o público aí que está assistindo tem isso no dia a dia, tá bom? Normalmente, tá, antes aqui do término, tá, é uma coisa que vem crescendo bastante, é a participação do arquiteto corporativo nas empresas, tá? Normalmente, você sempre tem aquele papel do arquiteto ou engenheiro de software, tá bom? Tá? Então, só para caso você ficou com alguma dúvida, eu vou só explicar rapidamente, né, enquanto vocês estão respondendo aqui, o que seria esse papel do arquiteto ou engenheiro de software. É aquele tipo de profissional que atua especificamente para um dia a dia dentro de uma squad para resolver problemas de uma tecnologia muito, muito, muito específica, tá bom? Ele não está olhando a visão de tecnologia da empresa como um todo, ou não está atuando junto com o arquiteto corporativo numa questão estratégica da empresa. Tem uma atuação muito, muito, muito técnica, tá bom? Tá? Então, muitas vezes nas empresas vocês encontram, né, o termo engenheiro de software, tá? Aí só uma curiosidade, tá, pessoal? Engenheiro de software existe até arquiteto também tem isso, mas é mais forte que o engenheiro. Existe até uma questão legal, que é um problema, tá? Por causa do PE, de usar o termo engenheiro de quem não tem engenharia. Tem essas confusões, tem até uma questão legal, só curiosidade, mas não que isso impacte a nomenclatura que as empresas utilizam, tá bom? Mas muitas delas você encontra um engenheiro de software com essa posição. Só dar uma passada aqui, tá, pessoal, para você poder... Eu tenho uma pergunta para responder ali para o Diego Mendes. Tá bom, tá. Só ler aqui, a gente já segue aqui, Romulo. Que tipo de arquiteto você tem na sua empresa? Então, a gente tem mais ou menos 40%, né, que tem arquitetos corporativos, arquiteto de tecnologia. É um bom número, muito bacana isso, tá? Aí, com arquitetos de tecnologia, 24%. Engenheiros de software, né, mais focado para esse ponto, 12%. E que não tem esse tipo de profissional na empresa, 15%. Então, está muito parecido com a situação anterior, né? Existe sim até uma relação nas duas enquetes que nós fizemos aqui, tá bom? Onde você tem, quando está atuando com uma questão estratégica mais forte, você normalmente vai ter o arquiteto corporativo e tecnologia em conjunto e o restante é em outras situações, ok? Bem, pessoal, agora a gente quer falar um pouquinho, tá? Trocar um pouquinho aí algumas
informações aí de vocês e tudo mais, de como que a gente tem o trabalho de arquitetura. Aí eu vou começar, vamos lá, eu passo para você já poder responder a pergunta, pode ser? Tá? Um primeiro item que eu já queria falar é o seguinte, pessoal, o que nós tentamos passar aqui rapidamente nessas interações de cada tipo de arquiteto, né? O Rodrigo, eu falei um pouquinho de arquitetura corporativa e arquitetura de dados, o Rodrigo falou do arquiteto de negócios, o Luiz um pouquinho do arquiteto de aplicação e o Rômulo do arquiteto de tecnologia. Percebam que isoladamente faz bastante sentido se você olhar cada um, né? Agora, o grande resultado de uma arquitetura corporativa, pessoal, na nossa visão, ela não se der se de repente o Luiz fizer sozinho um grande trabalho, se o Rômulo fizer sozinho um grande trabalho, ou se eu fizer sozinho um grande trabalho, ou se o Rodrigo fizer sozinho um grande trabalho. A principal característica e dificuldade de trabalhar com a arquitetura é fazer que uma solução atinja os 4, né, os 5 no caso, os 5 perfis que nós discutimos aqui. Esse é o grande desafio, tá, pessoal? Essa é a grande dificuldade da gente lidar com o dia a dia de arquitetura, porque normalmente não é fácil você fazer com que a visão de negócio junto com a de dados, a aplicação e tecnologia tenha uma conversão, uma convergência para ajudar na estratégia, tá bom? Então, esse que é um grande ponto onde entra o conceito de arquitetura de solução, mas solução não de uma pessoa ou outra, porque todos têm que ter essa visão de solução, coisa que até o Acácio também colocou aqui no chat, mas fazer com que isso tenha outro viés. Vamos lá, Romulo. Vou responder aqui a do Diego Mendes. Diego, realmente tem, hoje, as soluções de nuvem, tem as nuvens especialistas, né? Por uma questão comercial, por uma questão de tecnologia, a nuvem ela pode se sobrepor a outra. No caso, tu está falando da Azure e do Google, né? Se o teu BI tradicional usa alguma ferramenta da Microsoft, tu vai ter uma questão comercial mais facilitada por usar a Microsoft. O Google ele é uma nuvem muito, muito inovadora. Eles têm, acho que a maior concentração de professores e PhDs do mundo está dentro da Google, né? Ela tem hoje incentivo pra caramba. Então, faz sentido tu ter um BI especialista, um Power BI rodando na Azure, o Power BI só roda na Azure, no caso, estou dando exemplo, né, do Power BI, ou usando uma ferramenta mais nova dentro do Google. Então, por um uso de barramento, um uso de troca de informações, tu não precisa ter isso numa nuvem só. Tu pode dar aí o início do multi-cloud. Tu ter uma nuvem especialista cuidando de alguma coisa, que ela é especialista naquilo, ou ali é mais barato porque ela é a dona daquela licença, e uma outra nuvem mais inovadora para tu poder tirar insights diferenciados que naquela nuvem mais com a primeira plataforma, que a gente chamou BI antigo, não teria. Então isso não é problema não. O que tu tem que envolver? O teu time de segurança, para poder saber como que faz a segurança numa e também tem a segurança na outra, no caso de criptografia, no caso de várias regiões e essa governança, vamos trabalhar todas no Brasil, tem coisas que tu consegue deixar essas nuvens próximas, né? Então essa aí não é feito ter duas, não. Tu pode ter alegando a capacidade especialista de cada uma delas. Eu acho que também tem uma aqui do Rogério, né? Tem uma aqui, pode falar. Sobre essa abordagem de custo operacional em cima de tecnologias que, digamos assim, ficaram defasadas, né? Hoje a gente já consegue ver blueprints de empresas, as 3 maiores empresas do mundo, hoje elas não usam tecnologias que há 20 anos atrás a gente dava como a solução para banco de dados, a solução para aplicação, a solução de linguagem de programação. Então, em 20 anos, 30 anos, se mudou. Isso a gente consegue ver nas startups, que não são mais... São startups, são unicórnios hoje, são as empresas mais tecnológicas do mundo, ela também não usa uma solução que muda. Então, faz parte do custo a gente reavaliar a tecnologia de tempo em tempo e dizer, tem tecnologias hoje que eu consigo atender 1.000 usuários a 1/10 do preço de uma tecnologia de 10 anos atrás para atender 1.000 usuários. Então, isso que tem que reavaliar na arquitetura de tecnologia.
o que eu posso fazer que eu fazia no passado, mas agora eu consigo fazer com 1/10 do preço. Então isso é de se avaliar, viu, Rogério? Eu acho que essa parte é interessante, Rômulo, porque ele levanta a seguinte questão, né? Você consegue fazer coisas extremamente modernas e disruptivas, né? O termo que o pessoal usa muito aí no mercado, talvez virou até meio clichê muitas vezes esse termo, né? Tá? E de uma maneira muito barata, acessível, né? Para qualquer porte de empresa, né? Eu acho que isso que é o grande diferencial. Aí, para poder movimentar aqui, Rodrigo, eu vou te colocar aqui numa pergunta, né? Que foi feita aqui pelo Bernardi, tá? Falando sobre transformação digital, arquitetura ficando debaixo da diretoria de TI e fora de uma diretoria de transformação digital, tá? Ele considera um grande erro, tá bom? Qual que é a tua opinião um pouquinho? Vou falar um pouquinho sobre isso. É um assunto bem interessante. Eu vejo da seguinte forma, né? Todo o processo de transformação digital, né? De inovação, geralmente vem você estruturar, né? As empresas normalmente fazem isso, né? Estruturam uma empresa do lado ou trabalham como se fosse uma outra estrutura organizacional, né? O grande ponto se está debaixo da estrutura de TI ou dentro da transformação digital, vai depender um pouco de como essa empresa pretende trabalhar essa perspectiva, né? Se você está falando de criar algo que vai se transformar apartado, né, dessa estrutura e vai ter uma vida própria, né, talvez seja melhor realmente que a estrutura tenha uma estrutura de arquitetura totalmente independente, né? Exatamente porque você quer criar uma disrupção, você quer criar uma estrutura totalmente independente da empresa que existe hoje, né? Já se você tem uma perspectiva de voltar essa inovação para dentro da organização, talvez você tenha aspectos de governança dessa arquitetura que você tem ainda que gerar algum tipo de compatibilidade até para você sustentar aquilo depois, né? E aí, se você vai precisar gerar uma linha de sustentação, talvez o seu processo de escolha de inovação, ela tenha que ficar um pouquinho mais amarrada. E aí, talvez, faça esse sentido. Então, tem que entender um pouquinho de como a empresa ela estabelece a estratégia, né? Para você tomar esse tipo de decisão, se é um lado ou se é o outro, né? A grande importância tem em você, e não pode deixar de ter, né? Uma área de arquitetura presente no processo de inovação, né? Principalmente quando a gente está fazendo da questão das squads, porque senão o ecossistema ele começa a ser construído totalmente independente, depois quem sustenta? Será que a minha empresa depois é capaz de absorver aquilo, né? Então, você ter essa governança de arquitetura no decorrer da transformação digital, né? Tanto para você não criar pequenas soluções independentes, com tecnologias independentes, que depois fique difícil da empresa manter isso para frente, né? Como também gerar essa visão de compatibilidade, acho que é o ponto principal de preocupação que tem que ter num processo de transformação digital aí como um todo. Jorge, quer complementar? Vamos lá, tá? Esse assunto é sempre muito polêmico, né? Normalmente, as áreas de arquitetura estão embaixo de uma área de TI, tá bom? Porque acabam iniciando por uma necessidade de TI e por a dificuldade que a TI se tem para poder fazer uma gestão mais estratégica, uma governança, assim, o termo eu não gosto muito de usar, governança, mas de uma gestão estratégica da tecnologia, né? Então, por isso, normalmente, está embaixo de uma área de TI. Mas faz todo sentido ser um problema se a área de arquitetura atuar exclusivamente para a TI, porque cai até nos itens que a gente identificou um pouco aqui na enquete, né, tá? De ter aí pelo menos metade aí das estruturas ainda muito com foco em tecnologia. Se você tem uma área de arquitetura que consegue ter uma visão corporativa, tá? Ou seja, consegue também ter esse viés, mesmo estando embaixo de uma área de TI, ela vai conseguir ajudar a área de negócio e a visão de negócio sendo implementada no dia a dia. Tá? Então, já participei de várias discussões nesse sentido, Rogério, que acaba falando o seguinte: mas a área de arquitetura está embaixo de TI, isso é um problema, tá? Mas e se a área de arquitetura estiver embaixo de uma área de negócio, também não vai ser um problema? Assim, como a área de arquitetura tem de estar embaixo de alguma parte na sua organização, ela pode ter alguma limitação nesse sentido. E isso é o que faz, às vezes, dar um pouco de diferença, um pouco de problema, tá bom? Então, eu acho que o grande diferencial que você tem nesse sentido é a preocupação da área de arquitetura tem que ser criar uma visão corporativa
independentemente de sua localização, tá? No organograma, tá bom? Se ela tivesse viés e atingir isso, vai ser muito melhor. Só que, óbvio, se na sua empresa tiver uma diretoria exclusiva para a parte de evolução, né, tecnologia, uma diretoria específica para transformação digital, aí normalmente você tem que ter uma atuação muito forte da arquitetura nessa área. Se não, até em termos de organograma, ela está próxima nesse sentido, tá? Isso sim é muito importante. Então, eu não vou colocar a palavra erro, tá? Não que seja errado a arquitetura estar embaixo de uma diretoria de TI, desde que ela consiga atuar na visão corporativa. Mas tendo-se uma diretoria de inovação e de transformação digital, sim, seria tão provavelmente o melhor lugar de posicionamento, tá bom? Tá? Não é uma generalização, mas sim é uma proximidade importante nesse sentido, ok? Tá? Luiz, quer falar um pouquinho sobre o desafio de orquestrar arquiteturas no dia a dia de uma empresa, considerando as diferentes estratégias de negócio aí, colocado pelo Rogério? Só está no mudo, Luiz. Desculpem. Eu acho que o desafio é justamente convergir esses 5 domínios de arquitetura que nós falamos, né, com foco na inovação. A inovação ela pode se dar de maneira disruptiva ou incremental, né? A inovação ela pode ser em processos, em produtos ou em projetos. Então, independente de ser uma operação recorrente ou ser um projeto, algo novo, a arquitetura deve participar, independente de estar num nível hierárquico mais consultivo ou de assessoramento, ou estar atuando diretamente nas operações das empresas, em squads, a arquitetura deve, com seus diferentes perfis de profissionais, participar. Então, a orquestração desses esforços é, sem dúvida, um desafio para qualquer empresa, para qualquer profissional, para qualquer gestor, para qualquer líder, né? Você conseguir casar o objetivo do profissional arquiteto com os objetivos estratégicos da empresa. Então, quando você tem esse match, as coisas fluem. Eu vejo que seria dessa forma, tá? Tá, perfeito. Eu fiz uma complementação que eu acho legal no caso dessa pergunta, o Luiz, feita lá pelo Pérez, pelo Rogério. Assim, se você olhar um projeto, tá? Cada projeto tem a sua arquitetura, mas se cada projeto tiver o seu direcionamento estratégico e de soluções tecnológicas completamente separados, aí você vai ter uma bagunça na sua empresa sem tamanho, tá? Então, por exemplo, dentro de uma prática ágil, os times têm que ter autonomia de identificar a melhor solução, tá? Só que tem que ser dentro de uma melhor solução de um grupo de tecnologias onde a empresa esteja apta a utilizar ou que tem que buscar para estar apta a utilizar. Né? O que você não pode ter? Aí eu colocando termos técnicos aqui só para poder ficar mais claro na resposta. Eu não posso ter um time que está desenvolvendo em .NET, outro em Java, outro em Python, outro em Node.js, cada um porque cada time escolheu a melhor forma de fazer isso. Tá? Do ponto de vista de escolha de cada time, pode até, de repente, fazer sentido. Mas a gestão de tecnologia, a estratégia de tecnologia, se cada time decidir o que vai querer fazer nesse aspecto, ela vai se tornar algo ingerenciável, tá? Vai ser muito difícil de você administrar. Isso que eu estou falando, pessoal, não significa que você pode ter apenas uma única tecnologia, por exemplo, de programação, no exemplo que eu disse, né? Tá? Para você usar na empresa toda. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas sim, reforçar que a visão dessa estratégia de tecnologia tem atuação da arquitetura. E aí os times que estão trabalhando têm a autonomia de, com essas tecnologias, encontrar a melhor forma de solução. Inclusive, se o time decidir o seguinte, comentar, pessoal, eu acho que está faltando uma tecnologia para resolver um determinado ponto, que eu não estou encontrando aqui, como é que eu faço? Aí a arquitetura tem que ajudar a definir essa tecnologia, e uma vez que essa tecnologia for definida, eles têm que ajudar a fazer com que isso esteja presente e disponível para todos os times. Então, essa relação, né, de ter isso distribuído nas estratégias diferentes do projeto
Cada projeto tem um objetivo específico, mas a visão tecnológica tem que ser mais unificada na empresa. Ela pode ter contribuição de todos os times, mas se cada um resolver querer fazer do seu jeito em termos tecnológicos, você provavelmente vai ter um problema sério de gestão e depois isso vai acabar saindo bastante caro, tá? Pessoal, tem mais algum comentário que vocês gostariam de fazer por aqui? A gente está aqui preocupado com o tempo, tá, pessoal? Respeitando aí o que é a estratégia inicial. Jorge, ainda tem uma pergunta do Roberto ali. Posso responder ela rapidinho. Fique à vontade. Roberto, não seria bem torres de segurança, tá? Seriam, digamos assim, observações. Hoje, um arquiteto de tecnologia, ele tem que pensar em criptografia. Tem que pensar, tem que colocar junto na aplicação a criptografia em trânsito, certificados, HTTPS, tudo que tu trafegar tem que trafegar tunelado, criptografado. E a criptografia estacionada. Ele tem que pensar, então, em criptografia. Tem que pensar em token, tem que pensar em firewall, tanto firewall entre eu e o meu servidor, quanto eu e a rua, eu e a nuvem, eu e a internet normal. Hoje existem firewalls já tão inteligentes que eu consigo dizer que a pessoa só trocaria a sua senha se ela estivesse em São Paulo. Se ela estiver na China, a URL de trocar senha não funciona. Então eu consigo fazer isso via firewall. E a aplicação talvez não saberia onde o cliente está. E o firewall consegue saber, tu tá vindo da região da China, não pode trocar senha, não faz login, não faz um monte de coisa, porque eu trabalho a minha aplicação é uma aplicação regional. Ela é uma aplicação entrega de comida e só funciona em São Paulo. Eu não tenho entrega de comida na China. Então eu consigo bloquear geograficamente isso via firewall. Então esse tipo de arquitetura na área de segurança é muito bem visto, tá? Tem que estar junto. Eu não chamaria de torres, mas eu chamo de assuntos que não pode ficar fora. Criptografia, tokens, firewall, acessos, segmentação de contas. Eu ter várias contas, se alguém invadir uma conta, ele invade 10% só da minha aplicação e não o todo. Então esse tipo de coisa. Beleza, Roberto? Legal. Aí só um último ponto aqui para a gente puxar com o Valmir Rocha, que fez uma pergunta que é simples a pergunta, mas a resposta é muito complexa, tá, Valmir? Já vou te adiantando. Existe uma estratégia ou vocês aconselham uma para chamar a atenção do CIO para essa necessidade, tá? O CEO está muitas vezes preocupado com o resultado da empresa, né? Óbvio, ele é cobrado por isso pelos acionistas e tudo mais, tá bom? Então, tudo que envolve a estruturação normalmente tem uma dificuldade grande de ter uma aceitação direta muito forte. Tem várias abordagens que podem ser feitas, tá, Valmir? Depois a gente está aqui disponível para a gente poder bater um papo sobre isso, porque esse assunto seria bastante extenso, mas é muito, muito bacana. Mas um conselho inicial que eu poderia dar seria: tente pegar um projeto estratégico, pontual, que chama a atenção do CEO, tá? E nesse projeto garanta que todas as práticas de arquitetura foram seguidas. Fazendo isso, vai chamar a atenção dele para um caso pontual ainda, mas para ele entender qual que é a diferença de ter uma atuação de arquitetura em projetos assim, de outros que não tem. E aí você consegue chamar a atenção e consegue desenvolver. Só que você precisa garantir que na tua empresa você tenha a atuação da arquitetura da maneira mais adequada. É bem breve, tá? Peço desculpas aqui, Valmir, no caso da resposta, tem muitos assuntos, mas a gente está à disposição aí também depois aí no dia a dia, também aí no LinkedIn e tudo mais, para a gente poder falar um pouco sobre isso, ok? Tá? Pessoal, só para poder seguir aqui respeitar, tá? Agradeço todas as perguntas que vocês tiveram, tá bom? Rodrigo, você quer falar rapidamente aí um pouquinho aí sobre só o nosso portfólio? Então, pessoal, eu acho que assim, o principal recado, nós estamos com um prazo um pouquinho curto, né? Mas o principal recado que a gente quer colocar é: o Grupo Multi ajuda não só a estruturar a parte de arquitetura, né? E a gente oferece essa arquitetura de forma alinhada com os conceitos de ágil, né? De forma como um serviço também, tá? E a gente trabalha tanto a arquitetura ASIS como a arquitetura to be das empresas. Mas a gente não só faz isso, a gente desenvolve com vocês os produtos digitais, o que for necessário para entregar
o objetivo de negócio, né? A gente trabalha tanto na descoberta do produto digital, quanto na entrega desse produto digital, e a conexão disso com os seus sistemas de corporativos, seus sistemas de retaguarda, né? Seja integrando esses sistemas, seja estabelecendo como atendimentos de processos de negócio, automatizando a retaguarda para conseguir desenvolver esse produto digital, né? Também conseguimos apoiar aí os clientes, né, nessa jornada para a cloud, desde a estruturação. Se o cliente não tem uma cloud, né, a gente consegue migrar os sistemas para a cloud como um todo, né, e desenvolver de forma apropriada para a cloud, gerando aí a menor dependência possível, né, com o seu fabricante que foi escolhido, né, e gerando um produto capaz de escalar. Acho que esse é o recado. A gente se postula aí, né, a ajudá-los aí nessas jornadas, né, e aí, tendo alguma necessidade, por favor, entre em contato aí conosco. Acho que é isso. Ok, legal. Bem, pessoal, respeitando aqui o tempo e tudo mais, tá bom? A gente gostaria aí de agradecer a todos a participação. A ideia era bater um papo aqui, realmente, aí por um tempinho, aí 1 horinha, para a gente poder falar um pouquinho sobre arquitetura, tá? E trocar um pouquinho essas histórias aqui, essa conversa aí, um pouco sobre esse assunto, tá bom? Agradeço a participação de todos. A gente vai publicar, tá bom, o resultado de tudo isso daqui, as conversas, algumas dúvidas que ficaram em relação ao restante. O assunto, ele é muito amplo, tá, pessoal? Ele é muito complexo, mas, assim, a gente está à disposição, tanto como Grupo Multi, mas também aí nos contatos que estão aí, que vocês estão vendo na tela da gente, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que sempre é muito interessante. Agradeço a presença de todos, tá, gente? E até o próximo webinar. Sigam a gente, tá? A gente tem uma série de artigos, infográficos que a gente tem postado na nossa estrutura aí de blogs e tudo mais, tá bom? E um próximo que nós vamos ter aí, que vai ser exclusivamente sobre cloud, que nós vamos colocar aí na nossa próxima jornada, para que a gente fale especificamente sobre isso, ok? Muito obrigado à participação de todos. Beleza, pessoal? Obrigado. Obrigado, até mais. Valeu, bom dia.